Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1994. Envolve uma jovem que tinha 18 anos e esse caso aqui aconteceu no Alasca, então trazendo um lugar um pouco diferente aqui para vocês hoje. E o caso foi assim muito chocante para a região ali. As pessoas queriam entender o que aconteceu, até porque o caso levou ali mais de 10 anos para ter o seu ponto final. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante, ajuda muito aqui o canal a crescer cada vez mais, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Bonnie Craig. Em 1994, Bonnie Craig, que estava com 18 anos, morava com sua família em Anchorage, no Alasca. Sua mãe Karen era corretora de imóveis e às vezes trabalhava como policial disfarçada voluntária. Na época, sua mãe tinha um namorado chamado Jim, que trabalhava como paramédico e bombeiro. Bonnie era a filha mais velha de Karen, que na época estava na Universidade do Alasca. Ela era conhecida por ser uma jovem muito responsável. Em setembro daquele ano, o irmão de Jim, chamado Ken, convidou o casal para o seu casamento que iria acontecer na Flórida. O casal chegou na Flórida no dia 26 de setembro. Eles alugaram um veleiro e navegaram de São Petersburgo até a pequena cidade de St. Marks. Então, nessa viagem até a Flórida, foram só o casal, a Karen e o Jim. Os dois tinham filhos de relacionamentos anteriores, então eles ficaram na cidade sob os cuidados de alguém. A Karen também ficou responsável por alguns de seus irmãos, já que ela era a mais velha. Então, naquele dia 28 de setembro, era para ser mais um dia comum para a Bonnie. Ela tinha que ir para a universidade e ela acordava mais ou menos às 5 horas da manhã. Então, ela precisava fazer um trajeto que era bem longo até chegar ao ônibus e depois ir para a universidade, já que ela tinha uma aula bem cedo, às 7 horas da manhã, que era a sua aula de inglês. Então ela saiu de casa, mas nunca chegou na universidade. Então alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Naquele mesmo dia, um corpo foi encontrado flutuando no McHugh Creek. Foi confirmado que o corpo era de Bonnie Craig. O médico legista determinou que ela havia se afogado, mas ela também sofreu alguns ferimentos graves na cabeça, provavelmente resultantes da queda de um penhasco. Sua mãe recebeu a notícia no mesmo dia. Ela não conseguia acreditar no que estavam contando para ela. Junto com Jim, eles foram até um telefone público e ligaram para o sargento Mike Mars, do Alaska State Troopers. O sargento disse a ela aquilo que ela já sabia. Sua filha caiu de um penhasco, provavelmente um acidente, alguma coisa, mas Karen não acreditava nisso. Foi dito que Bonnie estava sozinha quando o acidente aconteceu, mas sua mãe tinha uma pergunta: como ela chegou lá? Ela disse a ele que Bonnie não dirigia, então como ela chegou ao riacho que ficava a 16 quilômetros de sua rota do ônibus? O corpo de Bonnie foi encontrado às 2:30 da tarde, e isso não fazia muito sentido para sua mãe. Se ela saiu cedo de casa, porque seu corpo foi encontrado apenas na parte da tarde. Muitas coisas não faziam sentido nesse caso. Karen tinha certeza de que o corpo que os policiais recuperaram não era de sua filha. Ela perguntou ao sargento como o corpo foi identificado. Ele disse que o corpo não tinha carteira de identidade nem nada ali que pudesse ter uma identificação, mas o seu nome estava gravado em um anel que ela usava. Mas mesmo assim a Karen não estava convencida de que era sua filha, então ela precisava ver com os próprios olhos para ter a certeza. Depois que ela voltou para o Alasca e reconheceu o corpo da filha, Karen ainda não acreditava que a filha foi vítima de um acidente, pois notou feridas defensivas em suas mãos.
Outra coisa suspeita foi que os materiais que Bonnie levava consigo naquele dia não foram encontrados. Segundo Karen, a polícia guardou para si a maior parte das informações sobre o caso. Karen trabalhou como repórter em algum momento de sua vida e com isso ela tinha alguns contatos. E ela foi convidada para dar algumas entrevistas sobre o caso de sua filha. De acordo com Karen, ela disse aos repórteres que sua filha foi assassinada e implorou a qualquer um que viu Bonnie perto do riacho no dia em que aconteceu, então agora mudando, não mais um acidente, em sim um crime, que se apresentasse e falasse com a polícia. O sargento pediu a Karen que não falasse com a mídia e que não falasse que o caso era um homicídio, porque por algum motivo eles estavam escondendo algumas coisas da família. Depois disso, Karen ficou muito revoltada com o trabalho da polícia e decidiu investigar o caso de sua filha por conta própria. Ela decidiu refazer os passos da filha naquele dia. Ela percebeu que era uma distância bem longa que a filha precisava, caminhar ali todos os dias que ela tinha aula, e era praticamente de noite quando ela saía de casa, bem escuro e tal, não tinha muita iluminação nas ruas, e ela fez esse caminho. No meio do caminho, um alce apareceu e começou a persegui-la. Então ela pensou, bom, será que foi isso que aconteceu com a minha filha? Será que apareceu um alce e aconteceu alguma coisa? Será que alguém parou e deu uma carona para ela? Foi essa a questão que ela tinha levantado, porque foi exatamente isso que aconteceu com ela. Naquele mesmo momento em que ela quase era atingida pelo alce, apareceu um carro ali, uma pessoa queria dar uma carona para ela, mas o alce acabou se assustando e fugindo. Então ela decidiu continuar por conta própria para refazer ali os passos de sua filha. E essa era uma teoria de que ela levantou. Será que alguém apareceu? Nem mesmo precisava ter um alce, já que era um caminho longo. Será que algum motorista apareceu, ofereceu uma carona para Bonnie e alguma coisa aconteceu? 6 semanas se passaram e ela ligou várias vezes para o sargento, mas não conseguiu saber nada sobre a investigação. A falta de informação consolidou na mente de Karen a ideia de que os policiais eram incompetentes. Os policiais disseram a Karen que estavam relutantes em divulgar informações a ela por causa de suas frequentes coletivas de imprensa, mas ela não acreditava nisso. Ela sabia que eles estavam escondendo alguma coisa. Após lutar muito, mais de 6 meses depois, Karen teve acesso ao relatório de autópsia de sua filha. Por razões desconhecidas, a polícia inicialmente não divulgou os resultados do exame de agressão sexual. Karen foi informada de que Bonnie não foi vítima de um abuso, mas após ler o relatório, ela soube que Bonnie foi sim abusada, pois sêmen foi encontrado durante o exame. Mas a polícia não descartou a possibilidade de que ela teve relações sexuais de uma forma consensual. Ela também descobriu que a causa da morte estava como homicídio. Os policiais nunca falaram isso para ela. Até então, ela pensava que o caso da filha dela era apenas um acidente. Os policiais interrogaram vários suspeitos nesse caso, incluindo um jovem que havia trabalhado com Bonnie. Bonnie reclamou com seus chefes sobre seu colega de trabalho, alegando que ele pegou o número do telefone dela de uma lista e estava ligando para a casa dela. Os policiais perguntaram a Karen se Bonnie mencionou o colega de trabalho, mas ela disse que não. Os policiais questionaram o colega, mas uma amostra do seu DNA não correspondia à amostra retirada de Bonnie. Os policiais então questionaram outro colega de trabalho que faltou a uma reunião na manhã em que ocorreu o crime, mas seu DNA também não era compatível. Um colega de aula de inglês de Bonnie se tornou um suspeito porque os policiais o viram no riacho quando recuperaram o corpo de Bonnie. Como os psicopatas costumam revisar a cena do crime, os policiais acharam bem suspeito que o jovem estivesse presente ali no momento em que o corpo dela foi recuperado. Quando seu DNA não correspondeu à amostra retirada de Bonnie, os policiais o descartaram como suspeito. A professora de inglês de Bonnie chamou a Karen e mostrou a ela alguns textos perturbadores que esse suspeito escreveu em seu caderno. Quando Karen leu o que ele escreveu, ela teve certeza de que os policiais deixaram o assassino livre. Ela ligou para o sargento, mas ele disse a ela que não apenas o DNA do jovem não correspondia à amostra coletada em Bonnie, mas ele também tinha um álibi que era incontestável.
Karen continuou sua investigação sozinha e achou que o crime poderia ter a ver algo com seu trabalho secreto com a polícia local. Um informante disse a ela que sua família poderia ser alvo de um traficante, depois que uma armação na qual ela estava envolvida resultou na prisão de vários membros de sua organização. Ele também afirmou que o assassinato de Bonnie foi uma mensagem para o departamento de polícia recuar. Segundo Karen, sua filha foi vítima de um crime um dia depois que as pessoas que ela identificou foram libertadas da prisão. Apesar das precauções tomadas para proteger sua identidade durante essas apreensões, não teria sido difícil para os acusados saberem quem os havia denunciado. Quando ela contatou o principal detetive do caso de sua filha com essas informações que ela recebeu, ele imediatamente perguntou quem deu essas informações a ela. Mas ela havia prometido ao informante que não revelaria sua identidade. Como resultado, ela acreditava que os investigadores não seguiram sua pista. Depois, eles afirmaram que investigaram as pistas que ela lhes deu e que simplesmente não compartilharam todas as informações sobre o caso com ela. Em setembro de 97, os policiais finalmente reconheceram publicamente que Bonnie foi abusada e espancada antes de sua morte. Eles acreditaram que ela foi jogada do penhasco ou caiu enquanto escapava do seu agressor ou de seus agressores. Os policiais tentaram encontrar testemunhas que poderiam ter visto algo na manhã em que Bonnie foi vista com vida pela última vez. Um vizinho disse que viu a Bonnie mais ou menos às 5h20 caminhando ali, indo em direção ao ponto de ônibus. Outra pessoa viu ela no ponto de ônibus, mas eram informações vagas assim que não ajudaram muito na investigação do caso. Uma ligação anônima para a linha Crime Stoppers da polícia afirmou tê-la visto no ponto de ônibus, conversando com 2 homens em um carro. A pessoa relatou que o carro deles era um modelo mais antigo, amarelo ou marrom. Apesar disso, eles não tinham nenhuma evidência para prender ninguém em relação a este caso. O DNA do sêmen encontrado no corpo de Bonnie foi colocado no Banco de Dados Nacional de DNA. Em novembro de 2006, foi combinado com Kenneth Dion, de 36 anos. Ele estava na prisão em New Hampshire por uma série de assaltos à mão armada quando a correspondência aconteceu. Na época em que ocorreu o crime contra Bonnie, ele morava na área, estava em liberdade condicional por roubo e foi libertado de uma prisão no Alasca apenas alguns meses antes. Ele também cumpriu pena por acusação de agressão. O investigador do caso foi até a prisão para interrogar Kenneth. Ele negou ter conhecido Bonnie Craig, mas, enquanto se gabava de ser faixa preta de karatê, ele disse a eles que ele era especialista em artes marciais. Eles perguntaram a ele que tipo de armas ele conhecia ou sabia usar, e ele disse principalmente o sai. Ao olharem as fotos do corpo de Bonnie novamente, eles viram que seus machucados poderiam ter sido feitos por um sai. Em 27 de abril de 2007, Kenneth Dion ainda não havia sido extraditado para o Alasca, mas os promotores o acusaram formalmente em um tribunal de Anchorage de assassinato em 1º grau, assassinato em 2º grau com intenção de causar ferimentos graves, assassinato em 2º grau com extrema indiferença e agressão sexual em 1º grau. Kenneth Dion foi preso 18 vezes ao longo dos anos. 10 eram contravenções e 8 eram crimes. Se seu DNA tivesse sido coletado durante suas prisões anteriores, os detetives teriam resolvido o assassinato de Bonnie em alguns meses, talvez até em poucas semanas depois do crime. O julgamento de Kenneth começou em 10 de maio de 2011, 16 anos e meio após a morte de Bonnie. A acusação tinha poucas evidências além do DNA, mas a correspondência do DNA foi conclusiva, e o advogado de Kenneth não tentou negar que o DNA dele foi encontrado em Bonnie. A defesa alegou que Kenneth e Bonnie tiveram um encontro sexual consensual em algum momento antes da manhã em que ela desapareceu a caminho da universidade. Quando os policiais investigaram a cena do crime pela primeira vez, eles encontraram uma gota de sangue de Bonnie em uma folha no topo do penhasco com a vista para o riacho. Os promotores alegaram que isso era uma evidência de que Bonnie foi ferida antes de cair do penhasco. A defesa respondeu que tinha que ter mais sangue se ela fosse espancada no topo do penhasco. O legista testemunhou que os golpes na parte de trás da cabeça que a mataram eram uniformes, em forma e profundidade, e não poderiam ter sido causadas por bater a cabeça na queda do penhasco.
um especialista em defesa discordou do legista e disse que os ferimentos foram causados por sua cabeça batendo nas pedras ao cair do penhasco. O júri voltou na manhã seguinte com o veredito. Kenneth Dion foi considerado culpado de todas as acusações e mais tarde foi condenado a 124 anos de prisão. Ele entrou com um recurso, mas foi recusado em 2015 e a condenação foi mantida. Os policiais admitiram que cometeram alguns erros ao lidar com Karen e sua família. Desde o início, eles deveriam ter dito à família que suspeitavam da causa da morte de Bonnie e que estavam investigando como homicídio. Karen depois se arrependeu e disse que eles conduziram uma investigação boa e completa sobre o assassinato de sua filha. O sargento disse que só escondeu alguns detalhes da família porque não queria perder o controle do caso. Ele não queria que alguns detalhes fossem dados ao público. A gente fica com algumas dúvidas nesse caso, porque o Kenneth, ele nunca confessou o crime, então a gente não tem certeza absoluta do que aconteceu. Mas a gente pode adivinhar um pouco o que aconteceu, talvez criar uma teoria que seja a mais certa, de que a Bonnie estava caminhando e provavelmente o Kenneth a viu, tentou abusar dela, conseguiu fazer isso foi provado, e talvez ele tenha agredido em cima do penhasco e a jogou, ou ela tentou fugir dele já que estava escuro e não viu o penhasco e acabou caindo. Então essa parte, como aconteceu, permanece um mistério, mas felizmente que o DNA, mais uma vez, foi muito importante nesse caso aqui também. Então, pessoal, concluindo, esse caso aqui para vocês, 16 anos é bastante tempo. A mãe dela lutou muito, muito mesmo. Ela queria ter, saber o que aconteceu com sua filha. Teve também a questão da polícia, que parecia que a polícia não estava querendo muito, investigar o caso, mas depois a gente viu que não foi isso, que o sargento, principalmente, queria esconder algumas informações da vítima, ali, que, para não passar para isso para o público, e isso é bem comum de acontecer. Muitas coisas ficam, entre eles ali, antes, quando o caso ainda está em aberto, antes de ser resolvido. Então, foi basicamente isso que aconteceu nesse caso. Mas que bom que a tecnologia foi importante e que esse caso teve um ponto final. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.